Tô vendo, filha. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos aqui começar mais uma live e essa eu tenho certeza de que vai ser muito boa. A gente vai fazer uma discussão muito produtiva sobre a situação política de uma maneira geral, a crise política que nós estamos vivendo e também sobre a cidade do Recife, sobre como a gente deveria estar planejando a reabertura, né, a volta ao novo normal e a realidade lá em Brasília diante do pandemônio que tem sido coordenado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente vai conversar com o Fernando Ferro. Ferro está fazendo uma falta enorme na bancada do PT lá em Brasília, mas em breve estará na luta novamente, exercendo seus mandatos como sempre fez. Queria dar boa noite aqui a todo mundo. Givaldo, do sindicato, tá em todas, né, Givaldo, você? Por favor, tu baixa? Não tem problema não, meu amor. Givaldo, vamos marcar uma live, né? Eu e você. Não quero você só assistindo mais não, as minhas. Ferro, vou te procurar aqui, vou te chamar. Oi, Ferro, boa noite. Boa noite, Marília. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? No isolamento, né? Não é? Na medida do possível, mas graças a Deus a gente é privilegiado, além de ter condições de ter esse isolamento, né? Tenho boa saúde, graças a Deus. E com você, tá tudo bem? Tudo tranquilo. Eu estou trabalhando em home office, né? E isolado, privando dessa solidão aí, aproveitando para fazer outras coisas, agitar pelas redes também, conversar com as pessoas, ler um pouco Isso. e nos preparar para as lutas que virão aí nesse ambiente extremamente diferente que nós estamos entrando, em que entramos, né, com essa pandemia e esse contexto político nacional, mundial, que realmente parece que nada será como antes depois disso, né, Marília? Eu imagino. E essa pandemia está fazendo as pessoas enxergarem muita coisa. E a gente espera que continue assim, né, nos próximos meses e anos, depois que passar essa pandemia. Algumas coisas têm ficado evidentes, como é, o fascismo que existe não somente em Bolsonaro, mas que existe incrustado na nossa sociedade, o fascismo, o racismo, tudo isso parece que essa situação difícil que a gente está vivendo fez que as pessoas refletissem e enxergassem essa situação. A gente espera que continue assim, que a gente possa ter uma primavera de verdade depois dessa pandemia, não somente a primavera da estação do ano, mas também uma primavera de despertar dessas pessoas para a realidade que a gente vive, que a gente possa ter uma sociedade melhor. Assim a gente espera, né? Sem dúvida, eu acho que nós vamos tirar lições desse processo. É evidente que é uma situação de muito sofrimento, né? Aproveitar essa oportunidade, inclusive, aqui para expressar nossas condolências a todas as famílias atingidas por essa violência da pandemia, né? Expressar também o nosso desejo de que todas as pessoas se tratem, fiquem em casa, se cuidem, porque, diferente do que disse esse psicopata da presidência, nós não estamos numa gripezinha, nem num processo simples. E hoje eu vi uma notícia que essa é um paradoxo, ao mesmo tempo é estranho. Você viu que o Trump disse que se os Estados Unidos tivesse feito como o Bolsonaro no Brasil, eles estariam com 2 milhões de mortos nos Estados Unidos. Ou seja, o aliado dele está criticando pela postura irresponsável dele em relação à pandemia, né? Nada Pois mais, é. nada menos do que o patrão dele, o Trump, mandando um recado mundial dizendo que o governo do Brasil é exemplo de irresponsabilidade.
eu espero que as pessoas se, se, se sensibilizem com isso e mostrem o grau do desgaste nacional, que o Brasil tem no mundo e a irresponsabilidade e a desqualificação desse governo para tratar desse momento, né? Demais, demais. É um absurdo. E assim, a gente viu muito, lógico, devido a essa desorganização, a essa. Eu não chamo nem de irresponsabilidade, Ferro, porque não tem como dizer que é irresponsabilidade, não. É uma política, uma necropolítica, é o fascismo, o genocídio mesmo, que tem como objetivo matar a população negra, a população pobre, que vai ter mais dificuldade a ter um acesso ao isolamento, ao serviço de saúde. Essa política de Bolsonaro não é simplesmente por acaso. Tem um objetivo muito claro, muito definido, que é atingir diretamente as camadas mais populares da nossa sociedade. E, justamente com esse contexto, houve uma falta de planejamento imensa. A gente está agora mesmo viveu um isolamento, uma recomendação de isolamento, na verdade, que na prática a gente viu muito pouco, pelo menos no Recife. No interior nem se fala, né? Mas no Recife a gente viu pouquíssimo isolamento e um lockdown que, na verdade, foi um rodízio de carro, não foi um lockdown de verdade. E agora uma reabertura antes de chegar ao pico da doença, ou seja, não dá para saber o que é que vai acontecer a partir de então. Gente, quem está nos assistindo agora, a gente já chegou a 60 pessoas, está agora em 50 e poucas pessoas. Gente, aproveitem para seguir Fernando Ferro também, quem está me seguindo, está nos assistindo, que vale muito a pena. E esse debate, sem dúvida, vai ser muito importante para contribuir, para a gente refletir mais um pouco sobre isso que está acontecendo. Pois é, Marília, você realmente de fato é uma política de destruição da soberania nacional, dos programas sociais que vinham do governo Lula, da presidente Dilma, da recessão nossa em diversas áreas, das conquistas econômicas. E você fez que a ironia que esse sujeito na presidência falou que nós precisamos. Veja que coisa, até as coisas que ele fala acontece pelo lado mais cruel. Ele disse que nós precisávamos de 30 mil mortes para esse país e começar a se arrumar. Ouvimos comentários da assessora de Paulo Guedes dizendo que a morte de pessoas idosas iria ajudar na política da Previdência, né? Quer dizer, é uma crueldade e uma insensibilidade num ambiente desse. Ele não faz um gesto de generosidade, de compaixão com o país, com a população submetida a um processo de sofrimento e de dor desse, né? Mas eu acho que isso é também um aprendizado para nós, Marília. Você está vivendo no Congresso e convivendo com aquele ambiente. Nós sabemos que essa coisa começou lá atrás, quando deram o golpe e acharam que tinham de tirar Dilma a qualquer custo, né? Quando promoveram, logo após a posse dela, aquela fala de Aécio, dizendo que não teríamos sossego e queria inviabilizar o governo, e que deu nisso, né? Eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Quando eu vejo algumas pessoas falarem em frente contra Bolsonaro, eu também sou favorável que se una o país em defesa da democracia, da soberania. Mas essas pessoas devem, pelo menos, uma leve autocrítica para dizer que erraram, que Bolsonaro é fruto também da ação política deles. Sem dúvida. Lutaram para qualificar o governo da presidenta Dilma para derrotá-la, pensando que iam ganhar politicamente, e o resultado aí gerado. Então, eu acho que nós temos o fundamento não é errar, não é condenar quem errou, mas é lamentar quem não reconhece o erro, não faz uma autocrítica para se somar a esse processo de retomada do povo brasileiro pela democracia. Nós estamos seriamente ameaçados, nós estamos vivendo toda a fala desse grupo do Palácio, é uma fala golpista, não deu o golpe, na minha impressão ainda, porque não reuniu condições políticas e materiais para esse golpe, mas há uma vontade latente de promover um golpe e de se instalar uma ditadura militar aqui nesse país. É um governo hoje golpe, né? golpe, na verdade, né?
está a exemplo do que fez Hitler, né, na Alemanha, que provocou uma situação dessa e terminou dando um autogolpe, assumiu o poder e deu no que deu. Né? Eu acho que a história ensina, e o povo brasileiro se ler um pouco e se lembrar, os exemplos de Mussolini e Hitler estão sendo seguidos por esse governo de Bolsonaro no Brasil. Isso é uma repetição da ascensão, da tentativa de ascensão do nazifascismo. Mas eu tenho uma coisa comigo, que eu acho que esse quadro internacional, que hoje está revertendo, né? Nós estamos vendo que o Trump está em dificuldade nos Estados Unidos, os governos de direita aqui na América Latina estão em dificuldade, você vê cada Colômbia e o Chile estão vivendo problemas sérios, desde antes da pandemia, não é? Porque não respondem às políticas sociais de crescimento, geração de renda, riqueza, divisão de crescimento. E nós estamos, nós iremos sofrer, mas eu acho que nós temos condições de reagir nesse quadro de luta e de mobilização popular. Inclusive, as pessoas estão começando a ir para a rua. Eu até tenho uma opinião, eu não sei se é o momento de se ir para a rua de forma massiva, talvez até mais seletiva, começar a ir para a rua, até porque nós temos uma pandemia, nós temos uma ameaça à saúde aí, e é preciso também pensar nisso, neste sentido. Eu acho, inclusive, como você colocou, que essa abertura aqui em Pernambuco é precipitada também, né? Eu acho que a pressão dos interesses econômicos... Eu estava vendo um debate essa semana, empresários da construção civil e outros setores exigindo a volta, temos que crescer. Eles não andam de ônibus, eles não andam na cidade, eles não andam em locais insalubres e querem que os trabalhadores se submetam a isso. Eu acho que nós temos que criar condições para punir e penalizar quem expõe trabalhador em condições de insalubridade, como é o caso desse, como é o caso dessa pandemia. Eu acho que um empresário que força um trabalhador a se submeter a essas condições, ele é passível de uma punição, é motivo para se entrar na justiça, é motivo para se mobilizar e não aceitar essa pressão, que é uma pressão do lucro contra a vida. Mas o pessoal pensa que se as pessoas adoecerem vão trabalhar como depois, né? E outra coisa, né, Ferro? Também tem o seguinte, não adianta de nada dizer fique em casa, fecha tudo, se os poderes executivos locais não fazem sua parte. Porque também não adianta fechar o comércio e estar todo mundo na rua, porque se a gente for observar, existem vários diagnósticos, mas nenhum chega a mais de 20% de isolamento, 15%, 20%. Ou seja, está tudo fechado para as pessoas continuarem na rua e continuarem se infectando, porque o lockdown, na verdade, não foi um lockdown de verdade. Foi um rodízio de carro. Não houve como teve em vários países, que para você sair de casa tinha que ter um formulário, combinar o horário para que o poder público selecionasse a quantidade de pessoas que estaria na rua em determinadas horas. Então, tem tudo isso que precisava ser feito e não foi feito. E a volta está sendo também sem planejamento. Por exemplo, hoje eu tive uma conversa, na verdade a gente já fez uma reunião mais ampla antes, sem ser transmitida, e hoje a gente fez uma live com o pessoal da Amiciclo falando da importância de incentivar outros tipos de transporte. Você falou aí de submeter o trabalhador a transporte coletivo e que pode se infectar mais. Pois é, e está sendo pensado em quê para essa volta? Porque somente 15%, no máximo 15% das pessoas usam carro para ir ao trabalho. Uhum. E aí? E essas outras pessoas que usam ônibus? Qual é a alternativa que a gente pode dar a elas? Pode ser uma delas a bicicleta. Agora tem que ter condições de usarem a bicicleta até o trabalho. Berlim lançou um manual de como instalar uma ciclovia em 10 dias. Nada está sendo falado sobre isso. O pessoal aqui está citando a questão da água. Entrou pandemia, vai acabar a pandemia e a água vai continuar do mesmo jeito, sem se pensar como resolver o problema da água no estado inteiro. Mas a região metropolitana do Recife sofre com o racionamento já historicamente. A gente não sabe nem desde quando que sofre-se esse racionamento de água na cidade do Recife, e ficou por isso mesmo. Ou seja, não houve um enfrentamento à pandemia com a responsabilidade que se precisava dos governos locais diante da irresponsabilidade de Bolsonaro também. Ainda por cima, teve isso. Então,
tem que haver uma conversa assim com o setor produtivo, claro, porque não adianta continuar fechando tudo e sem tomar as medidas que se deve tomar. Tem que haver, deveria ter havido desde o início uma parceria para possibilitar que tudo isso acontecesse com o devido planejamento. Sem dúvida, você colocou uma questão central. Essa falta de comunicação, e isso conjugado com a situação social da maioria da população, que vive em condições muito precárias, é realmente muito difícil fechar essa equação desse jeito. Agora, se os governantes não souberem se comunicar e, ao mesmo tempo, criar políticas públicas para que essas pessoas se protejam ou tenham condições de trabalho menos expostas, nós não temos saída. Não temos saída. Você vê, a cidade do Recife foi tomada, veio uma notícia, uma indignação coletiva, uma brutalidade foi feita com a criança, com aquela criança, o garoto Miguel, que a mãe, que era para estar em casa numa quarentena, que era para não estar trabalhando, tem que ir para a casa de uma figura, de uma patroa, lá vai atender as exigências do emprego da patroa, leva um cachorro para passear, deixa o filho sob os cuidados dessa patroa, no ambiente dela, ela irresponsavelmente faz o que faz, provoca aquela tragédia, e a gente fica vendo assim, tudo conjugado, é uma situação interligada, né, do drama social, da crise social, do racismo contra e das condições a que são submetidas a imensa maioria da população brasileira, e aí a gente vê que nesse contexto todo dessa pandemia, né, não há a preocupação sobre as qualidades e as condições de vida da população. E você veja que a senhora, a dona Mirtz, trabalha no Recife, empregada na prefeitura de Tamandaré. Que negócio estranho, né? Provavelmente vai ser demitida agora, né? Porque depois de pegar um processo desse, qualquer figura aí do Ministério Público está fora de função, né? Ela pode perder o emprego, ainda por cima de tudo, ainda pode perder o emprego, porque o prefeito acha que a máquina da prefeitura é um bem pessoal dele que ele pode usar na casa dele. Né? É uma tragédia generalizada que a gente Eu pensava que nem existia mais, viu, Ferro? Esse negócio de nomeado, que o pessoal antigamente se ouvia muito falar, é político tal, nomeou a empregada doméstica no gabinete, eu não sei onde. Tem gente no Canadá, né? Eu pensava que nem existia mais esse negócio de fazer isso depois do Portal da Transparência. Eu pensava que ninguém fazia mais, mas além de tudo e vai prejudicar também os direitos trabalhistas dela, porque provavelmente ela está lotada num cargo comissionado e não teria os mesmos direitos que se tivesse em outra situação, mas aí seja outra ação trabalhista, né? Mas, enfim, foi uma tragédia que, na verdade, chocou o Brasil, né? A gente está vendo manifestações do Brasil inteiro e muitos debates assim produtivos. Inclusive, teve uma colega minha de turma, se formou comigo, estava hoje no Bom Dia Pernambuco, fazendo um debate muito profundo em relação a esse racismo que é estrutural e é estruturador da nossa sociedade, né? E que termina vindo à tona em situações trágicas como essa. Mas que as pessoas que sofrem todos os dias, né? Sofrem quando entra numa fila, entra numa loja e é atendido diferente de um branco, sofre com diversos detalhes que vão passando no dia a dia, mas que chegam e ficam críticos em situações como essa. Pois é, você veja que é uma temática e é um acontecimento que conecta um drama mundial, né? Os Estados Unidos estão incendiando com a reação da sociedade à morte do George Floyd, né? Que foi um ato de brutalidade, de racismo e de extrema violência, né? Que uma civilização, um país que se chama de uma democracia, ainda você vê participar coisas desse tipo, é chocante, né? E ao mesmo tempo acontece isso aqui no Brasil. Essa indignação, eu acho que ela tende a crescer e a provocar a sociedade a refletir sobre que condições sociais e que mundo nós estamos vivendo, né? Num mundo de exploração
onde a corda só quebra do lado do pequeno, né? Esse capitalismo que aí está colocado, ele é um processo, uma decadência, e eu acho que aí é que nós, quando nós vemos essa direita surgir no Brasil agora, defendendo esses valores que mantêm a escravidão, a cultura da escravidão, isso aí como eles estão na contramão da história, né? Estão voltando para o século XVIII, século XIX, e a humanidade discutindo o pós-pandemia em cima de que essa ordem econômica e social não pode continuar desse jeito, né? Eu acho que lideranças políticas como você, que está com uma proposta para uma cidade, para o Recife, coloca claramente, eu li o texto que você apresentou, de Cidade Inteligente, coloca questões centrais, a questão das palafitas, essa população de palafita. Como falar em isolamento social com quem mora numa palafita, né? O transporte, né? A saúde mesma que está aí colocada, a educação como está colocada. Então, todas essas questões elas estão imbricadas, né? E você vê que isso vai repercutir, vai rebater no debate político que nós vamos ter esse ano. E que vamos ter que tratar disso, né? São mais de 30 mil pessoas que moram em palafitas, mais de 200 mil pessoas que moram entre os 9 mil pontos de risco de morros na cidade do Recife. E a gente, agora, nessa situação, se começou a evidenciar a importância que tinha as políticas de diminuição da desigualdade social. O Recife é uma das cidades mais desiguais do país. E é necessário que haja políticas públicas direcionadas para a diminuição da desigualdade. Do governo federal, sim, mas dos governos locais também. A gente já viu aqui no Recife se erradicar pontos de risco, a maior parte dos pontos de risco, manter os pontos de risco remanescentes monitorados, e isso possibilitava às pessoas mais dignidade, segurança, de ver uma chuva caindo e não ficar desesperado com medo de morrer ou de perder tudo que tem, porque a casa daquelas pessoas é tudo que elas têm. Então, não é somente sair de casa e ir para um abrigo. Não dá para manter as pessoas dessa maneira. E a política habitacional tem sido relegada ao último plano, inclusive quando se trata das licitações que foram deixadas desde a última gestão do Partido dos Trabalhadores. Então, é algo que tem que ser retomado, sem dúvida alguma, porque não dá para a gente passar por situações de crise e enxergar isso, que a gente já vinha enxergando e já vinha alertando, e depois passar batido e invisibilizado novamente. Tem que se tirar essa lição também. Pois é, essa questão da palafita, por exemplo, para mim é emblemática. A gente ficou quase sem palafita nos governos do PT. Nós tínhamos, e vimos que era possível fazer isso, né? Isso. É claro que teve uma articulação com o governo federal. A primeira vinda de Lula a Recife foi a Brasília Teimosa. Aquilo foi emblemático para mostrar a situação de que nós estávamos propondo um outro Brasil, uma possibilidade de outra cidade, de outro Brasil. E são coisas realizáveis, né? Você vê que se estabelecer prioridades são coisas realizáveis. Eu vejo o caso dos morros. Nesses governos nossos do PT, não morreu ninguém de desabamento nesse período. Passou, o governo começou a morrer gente soterrada, gente abandonada. Quer dizer, por quê? Não, abandonaram as políticas, esqueceram as políticas, evidentemente priorizaram outras saídas, outras coisas. Eu acho que nós temos que pensar essa cidade também com um viés ambiental muito sério. Sim. Porque essa questão da nossa condição de cidade costeira abaixo do nível do mar, nós temos o maior manguezal urbano do mundo, né? Que ali, a faixa que fica ao lado ali da Via Mangue, são quase 250 hectares de mangue. Aquilo dali inclusive a Via Mangue está até uma barreira para proteger, mas está sob uma pressão muito grande. A gente tem que ter políticas para isso, para discutir, para tratar o bioma cidade e a ecologia urbana, que é uma coisa que tem que entrar na preocupação. E isso tudinho significa qualidade de vida, né? E a gente tem que realmente reconhecer que vai precisar uma mudança profunda de prioridades e de concepção.
política, econômica e social para a cidade. Tem que ter um novo pensar e um novo olhar para essa cidade para que ela possa se realizar enquanto uma cidade tão bela, bonita para nosso país e com tantos potenciais, né? Então, eu acho que o debate que você abre é muito importante e coloca questões centrais. Eu acho que tem isso de chamar a juventude para o debate, chamar o setor de cultura para o debate, chamar os formuladores, a academia, as universidades, para discutirem como contribuir para isso, para criar uma dinâmica de debate, uma dinâmica de gestão para essa cidade, uma gestão participativa, partilhada, como nós começamos a realizar nos últimos anos nesse país. A democracia no Brasil está sendo interrompida e vinha construindo um ambiente de participação muito bom. Nós temos que retomar isso. E as eleições municipais são, eu acho, uma importante retomada desses espaços, né? Exatamente. Eu queria a tua opinião, Ferro, sobre qual seria a melhor estratégia do Congresso. Não digo nem agora, nesse momento, à distância, porque é um funcionamento muito precário que a gente está vivendo. Eu digo assim, não passei esses anos todos que você passou por lá, mas nesse 1 ano e meio que estou no Congresso, tenho sentido muita dificuldade da articulação que se fazia presencialmente. Mas o que você acha qual você acha que deve ser o caminho do Congresso em relação ao governo Bolsonaro? O fora Bolsonaro tem que se consolidar com o impeachment, com o pedido de impeachment. Qual seria o caminho, na sua opinião? Eu acho que tem que ter primeiro uma articulação muito grande do Congresso com as ruas, né? É preciso ter mobilização popular. Não há impeachment com aquele Congresso amarrado. E agora a ofensiva dele para comprar o Centrão, né? Esse grupo de fisiológicos e mercenários da política que nós conhecemos, que estão aí já a serviço de quem der o dinheiro, de quem der a oportunidade. Então, eu acho que o Congresso tem que valorizar a participação popular, eu acho que é importante, mas também há iniciativas que eu acho que tem que ser tomada. Já que o governo não cria eu acho que o governo não cria um comitê de gestão para enfrentar essa crise como ela está colocada, o Congresso deveria propor entrar como uma espécie de fazer parlamentarismo, criar um espaço de debate e criar uma espécie de governo paralelo, criar um ambiente de debate com a academia, articular com os setores, com as cabeças do Congresso que estão interessadas nisso, e promover e transformar isso em projeto de lei, em mobilização, agitação política, e conjugar com a mobilização, com a agitação popular. Os trabalhadores que estão sendo penalizados vão ser os grandes penalizados nessa pandemia, com o aumento do desemprego que nós vamos ter, né? Vai ter uma redução, vai ter um aumento de pobreza. Nós já vemos o Recife, o aumento de miséria nas ruas. Você no tempo do governo Lula, você não via quase ninguém dormindo nas calçadas. Eu não via isso em São Paulo. Passei em São Paulo uns 5 meses atrás, no Rio. O contingente de moradores de rua é uma coisa desesperadora e vai aumentar. Nós estamos assistindo esse processo de pauperização. Nós estamos vendo a economia afundando no geral. Então, se não houver uma articulação política para criar uma esperança e uma mobilização e para tomar as iniciativas. Por exemplo, vocês tomaram uma iniciativa importante, a bancada do PT, e propôs auxílio emergencial de R$ 1.200. Na negociação ficou 600. O Bolsonaro propôs 200, né? E eles agora querem faturar politicamente como 600. Foi o Congresso que aumentou para 600. Eles queriam R$ 200. Eles queriam dar uma esmola, uma miséria que não ia atender coisa nenhuma. E enquanto dão trilhões para os banqueiros, né? Então, exatamente. É uma assimetria política e mostra bem a quem esses fascistas estão servindo, né? Por isso, que ele ainda tem um apoio, uma base de sustentação no meio empresarial que ainda o segura. Mas nós estamos vendo os editoriais dos jornalões Folha, Estado de São Paulo, começando a bater e a notar a enrascada que o Brasil está metido, né? Até porque, Ferro, essa crise que vai vir é justamente por conta dessa política adotada pelo governo Bolsonaro,
que existe o Uhum. fascismo, o genocídio, toda essa intenção dele de higienização, digamos assim, da sociedade, mas também tem a subserviência aos banqueiros. Quando você vê essa liberação de 1,2 trilhão para os bancos, é para os bancos lucrarem em cima da desgraça financeira causada pela pandemia. Ou seja, quanto tempo depois que passar essa pandemia nós vamos ficar trabalhando, produzindo riqueza para pagar juros? Isso vai gerar uma crise sem precedentes, enquanto em outros países se tomou outras atitudes em relação aos próprios bancos públicos e ao dinheiro diretamente injetado na economia. Pois é, o caráter do capitalismo no Brasil é fazer uma governança para 20% da população. Os outros 80% que se virem, que se lasquem aí, né? E é isso que eles estão retomando. Enquanto a gente estava num processo de recuperação, de criação de cidadania, qualidade de vida dos governos do presidente Lula e do presidente Dilma, eles estão destruindo todos esses instrumentos de melhoria da qualidade de vida, de permitir uma ascensão social, de dar oportunidade para as pessoas que estão em situação de dificuldade econômica. Então, vai ser um embate muito grande, porque não é só a luta contra esses valores da cultura fascista, vai ser contra uma política econômica predatória, e além do mais você vendo os ministros imbecis como esse da educação, brigando com o principal parceiro econômico do Brasil. Você vê esse idiota agredindo o Partido Comunista Chinês, a China, como uma grande ameaça. A China é um país que está mobilizando a economia, dando uma dinâmica, e é sem sombra de dúvida, a nação que nos próximos 5, 6 anos vai ser hegemônica mundialmente. Esse desespero de Trump e de extrema-direita americana é porque eles estão sendo ultrapassados com uma rapidez muito grande pelo desempenho da economia chinesa e pela relação e pela diplomacia chinesa. Você vê que nessa pandemia na Europa, quem é que socorreu a Itália? Quem socorreu os países mais pobres foi a China. Os Estados Unidos cortou o dinheiro da OMS, os Estados Unidos sequestrou os equipamentos, inclusive. Veja que isso é uma postura das colônias, do colonialismo mais retrógrado do século XVIII. Então, esses caras se constituem no inimigo da humanidade. Então, nós estamos diante desse quadro que está colocado. E se nós não tivermos um governo com mínimo de autonomia, soberania, para falar frente a um processo desse, significa que o nosso desgaste e o nosso sofrimento vai ser multiplicado rapidamente. Enquanto os países estão se recuperando, vão se recuperar, vão ter processo de retomada de dinâmica econômica mais rápido, nós vamos entrar num longo período de sofrimento e a melhoria que eles querem fazer é exatamente para 20% da população. Esse país dele, o Brasil deles é outro, né? Então a gente tem que realmente, e aí eu acho que vocês no Congresso têm que provocar esse debate de articular políticas, barrar essa política genocida deles. Acho que tem que ser chamada a responsabilidade para que a gente possa desgastar ao máximo. Ele já está sofrendo um problema de erosão muito grande. O desgaste é grande. Essas ameaças de golpe, esse arreganhar de dentes dele e de Mourão, é porque eles estão ameaçados, eles estão com medo, que estão perdendo o controle, que estão perdendo a sustentação numa certa classe média que votou neles e está caindo em si e está vendo a tragédia que é esse governo. Esse governo não resiste a uma pressão popular, por isso que eles já estão, você vê a loucura dele, ameaçando reprimir, botar o que ele chama a minha Polícia Federal. Veja que absurdo. O ato falho dele. Ele diz a minha Polícia Federal em cima dos movimentos sociais. Essa situação realmente vai requerer do Congresso e principalmente da sociedade brasileira uma reação muito grande. E nesse papel, em particular, acho que o movimento sindical brasileiro tem uma responsabilidade muito grande para mobilizar e oferecer resistência, porque no fundo quem vai parar essa onda entreguista, essa onda destruidora, que até vinha sendo homenageada enquanto Guedes promovia
a devastação das aposentadorias e botando as granadas no bolso do trabalhador, essa burguesia aí estava toda contente com ele, né? Agora, quando as granadas podem explodir perto dos pés dele, eles estão ficando agoniados. Então, eu acho que é na hora da classe trabalhadora brasileira discutir uma atitude de reação, de mobilização, e eu sei que não é fácil num processo desse de afundamento da economia, mas é preciso resistir, encontrar formas de resistir e reagir para defender o trabalho e é o papel do mundo do trabalho é destruir essa experiência fascista que está em curso no Brasil, né? Sim, sim. E, inclusive, a gente tem visto vários movimentos em rede social e eu acho que a gente precisa engajar mais a juventude. Eu costumo dizer, Ferro, que se a gente tivesse sido 10% bolivariano do que nos acusam, a gente estaria em outra situação, porque não tenha dúvida. eu me preocupo muito com o engajamento da juventude nessa discussão, porque não dá para o jovem ficar em rede social só falando besteira, não. Claro que a rede social hoje é um instrumento importante, mas tem que ser usado também do jeito que eles usam para o mal, para fake news, a gente tem que usar para trazer os jovens a essa consciência. Esse movimento antifascista, muita gente está aí colocando aquela imagenzinha, professor, advogado, estudante, não sei o que, antifascista, mas tem que ter mecanismos de a gente chegar até essa juventude e trazê-los para pensar junto com a gente, para entender o que é esse antifascismo que a gente precisa ter, o antirracismo, por que é que a gente luta por isso, que não adianta ser somente branco e não ser racista, que precisa ser antirracista, e por quê? Fazer toda essa discussão que eu acredito que teve um grande avanço quando a gente conquistou o fato de se ter que ter aulas de filosofia, de sociologia nas escolas e trazer essas crianças, adolescentes, enfim, para pensarem, para uma consciência maior, mas tem sido um desafio nosso. No Recife, mas essa é uma média do Estado, de uma maneira geral, e do país, são 35% de jovens. Então, o que é que esses jovens pensam e como é que a gente traz eles para discutirem política também, para verem que política não é só uma coisa chata e de notícia ruim que sai na televisão, mas que é importante e faz a diferença na vida de cada um. E eu pergunto a você, porque você, apesar de estar na política há tantos anos, acho que mais do que a minha idade, você é um político admiradíssimo por muitos jovens. Eu mesma, desde bem cedo, sempre lhe segui, lhe admirei, acompanhava seus mandatos e via outras pessoas bem mais jovens do que eu também. Então, o que é que você acha que a gente pode fazer para esse engajamento? Claro, além de a gente mostrar a intenção e se mostrar na luta como a gente faz. O que foi, filho? Marília, a luta não tem idade, né? Eu me lembro, eu também, quando jovem, me engajei aqui em Pernambuco e a partir de referências nacionais que tinham, políticas, do Brizola, de Arraes, de Julião, de Gregório Bezerra, e tudo isso eram pessoas que vinham do processo histórico da luta. Eu acho que nós temos um erro, eu acho, e no PT eu sempre bati isso, foi a nossa política de comunicação. As redes sociais são um fato, são uma realidade. A esquerda, e nós em geral, não temos sabido trabalhar com essas ferramentas, nós temos que mais. Marília, o PT tem 2 milhões de filiados no Brasil, não é isso? Se o PT faz uma rede de comunicação, de WhatsApp, Instagram, Facebook, nesses 2 milhões de pessoas, isso é um exército monumental, que era para estar trabalhando, discutindo, disputando com robôs por aí afora. Nós não temos ainda uma política para essa área. E é claro que ficar só na rede não resolve, mas a rede é um instrumento. O que é que a rede substitui hoje? Substitui o livro de uma parte de nossa geração lá atrás, que para pegar um panfleto, um jornalzinho, um livro para ler. Hoje ele tem acesso direto no meio de comunicação. Então nós temos que saber utilizar esse instrumento.
E é evidente que eu até aproveito aqui para você também comentar um pouco sobre esses projetos das fake news, que eu acho que é uma coisa muito importante e que a gente tem que saber onde está pisando, né? O nosso papel, como trabalhar essas ferramentas e como também enfrentar essa deturpação que foi provocada pela estrutura de comunicação global, né? Esses grandes provedores internacionais e a articulação que houve, né? O golpe contra nós não foi um golpezinho, né, por causa de 20%, 20 centavos lá, não. Aquela mobilização contou inicialmente com a agitação nas redes sociais, que se ampliou, tomou o caldo, recebeu ajuste, dinheiro de fora e um ataque brutal das redes sociais, articuladas como foram feitas em vários países, a tal da Primavera Árabe, o que aconteceu, tentaram fazer na Síria e não conseguiram por causa da União Soviética, mas o que fizeram no Afeganistão, fizeram tentaram fazer na Turquia, fizeram na Tunísia, em países árabes, outros fizeram com Gaddafi lá na Líbia. Então, essa operação, as chamadas guerras híbridas, elas vão continuar e nós temos que ter esse tratamento. E eu acho que uma maneira de se comunicar com a juventude é ter um discurso para utilizar essa ferramenta para trabalhar e sem perder o contato das ruas, do contato do corpo a corpo, quando for possível, da agitação política que nós iremos dar. Tem que combinar isso. Enquanto parlamentar, eu tinha uma bandeira que eu lutei muito, que era uma das rádios comunitárias, era criar uma comunicação alternativa. E nós tivemos muita dificuldade dentro do próprio PT. Inclusive, figuras do PT. Eu vi de um grande quadro político do PT, que não quero nem dizer o nome, quando a gente batalhava sobre comunicação, que um dia ele disse, não se preocupe com isso não, agora a Globo está com a gente. Ele me disse isso assim, eu fiquei olhando, quando teve a oportunidade, a Globo fez conosco igual aquele passeio que o escorpião sugeriu com o sapo para atravessar o rio, né? Quando chegou na outra margem, beliscou a gente. E essas coisas nos deixam assim, cobrando a importância da gente discutir políticas. Isso vale tanto para o mandato da gente, como vale para uma gestão de prefeitura, como vale para um governo estadual, governo federal. Se nós não tivermos uma boa máquina de comunicação de falar para as pessoas, vão falar mal da gente muito mais e termina criando e nos destrói politicamente. Esse debate é preciso ter realmente muita atenção e essa questão da comunicação e esse procurar a juventude e interagir com essas ferramentas com a juventude, eu acho que você está corretíssimo. E tem que bater nisso e trazer a juventude para o debate. A juventude pensa, não, não, a juventude se politiza. Quem ofereceu o discurso para ela, quem colocou, ela tem interesse. A juventude tem um espírito agitado para o debate. Se a gente não fizer, a direita vai fazer na juventude. E nós temos que disputar, levar os princípios, os valores da democracia, os valores da fraternidade, da solidariedade, os valores de esquerda na luta política para a juventude, para que a gente possa construir essas alternativas políticas. Então, acho que você está colocando corretamente essa preocupação e acho que é urgente essa interação com a nossa juventude e com as ferramentas para que ela possa se expressar, possa falar de tudo, falar de todas as coisas que ela tem falado para combater a homofobia, os preconceitos que esse resgate fascista quer incutir de novo na sociedade brasileira, né? Eu acho que eles não vão conseguir isso, que os avanços que nós construímos, são muito fortes para serem destruídos. Combater o racismo, lutar por uma outra sociedade, derrubar essas estruturas arcaicas, econômicas e sociais que elas só penalizam e sacrificam. E são um mal para a humanidade e para o nosso país. Então, eu sei que está na mão da juventude também. E só para concluir, eu fiquei muito feliz com a ação das torcidas organizadas, viu? Aí alguns dizem, não, aquela torcida desorganizada não tem uma bandeira, não tem um partido. É assim que a sociedade se mobiliza, é assim que as pessoas se politizam, é assim que as pessoas lutam, é assim que as pessoas interferem. Ficando só em casa, como você disse, com rede social, não muda isso. Esses foram para a rua. E foram cada redes sociais também, mas transformando o ato e botando a cara na rua e dizendo,
estamos aqui e não aceitamos isso e vamos enfrentar e vamos confrontar e vamos defender a democracia. Foi belíssima aquela manifestação das torcidas organizadas. Torcidas que muitas vezes brigam entre si dentro de campo, estavam ali irmanados em defesa da democracia. Foi uma cena belíssima. E ter cuidado também, né, Ferro, para, com esse movimento surgindo, a gente não deixar a direita se apropriar de algumas provocações. Exatamente, de que a gente defende. Isso aí tem que ter muita cautela e muito cuidado com esse negócio de não, porque é apartidário e tal. Suprapartidário é uma coisa, apartidário é diferente. A gente não pode permitir não, que se porque não tem ninguém apartidário, né? Isso. Não tem ninguém apartidário, né? Você vê que esses mesmos que dizem apartidários estão querendo criar o partido militar, querem o partido da ditadura. Todos eles criam um partido, não tem como fugir. O partido da organização social, quem inventou não fomos nós, não. O ser político foi falado por Aristóteles há mais de 2000 anos atrás e tem uma canalice, um cretinismo político da direita que tenta esconder isso e falar que é apolítico, que é não sei o quê, fazendo política, né? Fazendo política. Então, nós não, isso não dá para aceitar isso. Né? Mas é isso, Maria. Você está no caminho correto. Agora, me diga uma coisa. Eu queria... Sobre... Como é que você está vendo as eleições esse ano? Há risco de adiamento das eleições esse ano, né? Eu acho que não. Eu acho que se adiar é muito pouco. A gente tem que ver como é que tudo vai se comportar depois dessa abertura que estão querendo fazer já, né? E se vai dar certo. Eu acho que talvez não adiante nada torcer, né? Porque, enfim, mas a gente não pode torcer para esperar somente o pior. Se der certo, eu acho que fica tudo mantido. Agora, se for uma tragédia, como alguns cientistas estão dizendo, né? O pessoal da área de saúde, gente pesquisador da ciência, está dizendo que não pode abrir de jeito nenhum, porque é arriscado. Aí eu acho que pode haver uma reflexão, mas isso aí tem que ser discutido pelo Congresso, mas acho muito difícil, pelo que tenho escutado, que tem a possibilidade de adiamento dos mandatos, de prorrogação de mandato. Aí eu acho realmente difícil de acontecer. Eu acredito outra que coisa se adiar esse ano ainda. Outra coisa que a militância do PT, que o povo está perguntando sempre. Primeiro, foi a decisão do Diretório Nacional em defender as candidaturas próprias e a sua, em particular, está posicionada desse jeito. Nós estamos firmemente convencidos que esse é o caminho do PT. Né? Nós achamos que o processo que aconteceu em 2018, ele tem um desdobramento agora com a posição do próprio presidente Lula, que acha e defende a participação do partido, a formação de frente onde for possível, não abrir mão de ter candidaturas progressistas, democráticas no nosso campo. E o seu nome está colocado aqui com muita força na cidade do Recife. Como é que você está vendo esse processo, esse nosso processo aqui? Como é que nós vamos consolidar essa bandeira e essa ansiedade que é do povo do Recife? As pesquisas mostram claramente que não é só gente do PT, não. É muita gente que quer a tua candidatura. Então, como você está vendo isso? Com muita tranquilidade, Ferro. Eu acho que a gente tem que encarar as situações que a vida nos impõe. E aconteceu em 2018 de ser necessária essa articulação, na verdade, de o PT nacional enxergar como necessária essa articulação. Eu não acho que a unidade da esquerda tenha que vir mediante chantagem, mediante tomar lá da cá, de dizer ou você retira a candidatura de A, de fulano em tal estado, ou então eu não vou apoiar o projeto de sociedade que você representa, que na prática foi isso que aconteceu. Eu não acho que seja bom, num momento como esse, que a gente luta contra o fascismo, ter esse tipo de negociação. E agora a eleição municipal é
uma oportunidade de a gente fazer essa discussão dos municípios. Claro que a gente vai discutir, sim, a política nacional, o projeto de sociedade que a gente acredita e que é possível, tem que ser consolidado por políticas nacionais. Mas é importante, sim, debater os municípios e formar... Espera aí um pouquinho, filha. De a gente formar essa frente e fortalecer o partido também. É muito importante. E aqui no Recife, nós já passamos pelo que passamos em 2018 e não acredito que se um partido efetivamente se preocupa com o país, que ele vá, por conta de eleições municipais, vá mudar de ideia e apoiar o fascismo ou algo parecido com o fascismo, um liberalismo que a gente já viu que está fadado a não dar certo, por conta que A, B ou C foi candidato na eleição municipal. Se fizer isso é porque não tem compromisso de verdade com a democracia, com um país mais justo. Então, acredito que é importante essa nossa candidatura. Fiquei muito feliz com Benedita ter aceitado a candidatura no Rio de Janeiro. Acho que é uma candidatura necessária. Tenho uma admiração enorme por Benedita, pela história de vida dela e me orgulho muito de não somente de tê-la como colega no parlamento, mas de ver de vez em quando Benedita lá me defendendo. Eu digo que então eu estou no caminho certo. E que a gente possa aqui no Recife fazer um debate de uma cidade melhor. Oi. Tá terminando, filha. Olha, vem falar. Tá bom, vai botar para carregar. Então, aqui no Recife a decisão já está consolidada. É claro que a gente vai buscar ao máximo essa unidade, a gente vai buscar ao máximo pacificar os ânimos. A dissidência é algo natural. Nós, eu e você, fomos dissidentes em 2018 e nem por isso a gente ficou desrespeitando companheiros. Então, é isso que a gente tem que buscar, um ambiente em que se respeite a opinião, o posicionamento de todos que estão envolvidos nesse processo e que vença o melhor para o Recife, que a gente possa expor o que a gente pensa para a cidade. Porque não adianta ficar querendo ganhar o jogo de WO, como o PSB tem feito. Deixa a gente debater a cidade junto com as pessoas e deixa o povo do Recife escolher. Claro que essa eleição vai ser bem atípica, não tem parâmetro para a gente tirar do que é essa eleição, do que vai ser essa eleição, mas eu me sinto muito honrada de poder representar o Partido dos Trabalhadores, de colocar meu nome à disposição do povo do Recife num momento tão complicado como esse que o Brasil e o mundo mesmo está vivendo. Sem dúvida, você falou uma coisa importante. Eu acho que nós não estamos discutindo, né, projeção política pessoal de ninguém, não é dinastia política de ninguém, nem interesses personalistas. Nós temos que discutir um projeto para melhorar a vida das pessoas. A política, o objetivo da política é melhorar a qualidade de vida, né? É arejar a sociedade, melhorar socialmente, economicamente, culturalmente, dar condições de uma cidade de se viver com dignidade, com ambiente respeitável. Então, eu acho que nós estamos diante de um processo, uma eleição de 2 turnos, que é onde você pode colher as melhores propostas e avaliar as propostas, comparar as propostas, querer forçar certas unidades, sufocando diferenças políticas, sufocando diferenças de projeto, é uma atitude criminosa que nós não podemos aceitar. Nesse sentido que eu também quero me dirigir a todos os companheiros do PT de todo o estado de Pernambuco. Lutem para garantir suas candidaturas, lutem para formar suas bancadas de vereadores, lutem para ter seus candidatos a prefeito, porque quem não bota a carta na mesa não joga. Em política é natural. Quem não se apresenta não disputa, não participa, não influi na realidade. Então nós não podemos ser subsidiários de nenhuma proposta política. Então, admiro a sua coragem e a vontade política. Você tem a certeza que
a sociedade recifense e pernambucana está vendo isso, a luta por Citrava, e que é uma luta em defesa da política. A política real é essa. Se nós tivermos de fazer aliança, faremos. Nós não somos contra a aliança, não. Fizemos em vários momentos. Agora, nós não podemos abrir mão de um cacife que nós temos, de uma oportunidade e de um projeto que nós temos. Então, nesse sentido, vamos adiante. Eu acho que você tem amplas condições de fazer isso. Eu acho que nós já conversamos bastante. A nossa assessora aí já deu sinal, está cobrando a mãe aí no seu direito ao lazer, e essas coisas têm que ser respeitadas mesmo. Não dá para ela fica me chamando aqui, fica querendo aparecer na live, mas o Instagram é que tem aí mais 4 minutinhos para a gente, né? 3 minutinhos para a gente se despedir. Ferro, eu queria te dizer que é uma honra muito grande ter você ao meu lado aqui nessa trincheira, quando a gente vê tanta gente com sua história, assim, que está conosco aqui nessa luta. Eu vejo que a gente está no caminho certo. Eu fico muito honrada de ter você aqui conosco, viu? Eu te agradeço. Para mim, na verdade, é um processo político, e você entrou no PT num momento muito delicado, né? Quando muitos fugiam do PT, quando muitos negaram o PT, você teve a coragem política de entrar no PT. Entrar em tempo de vaca gorda é muito fácil, e a gente teve muita gente que entrou e que passou umas férias e foi embora. Você entrou exatamente no momento mais doloroso, quando muitos diziam que o PT ia acabar, onde a direita aí, os setores aí falavam que o PT estava sendo destruído, e você veio e incorporou, ocupou espaço e faz parte dessa retomada política do PT muito importante. Então, quero lhe dizer que, para mim, é motivo de muita honra estar na mesma trincheira de luta com você. E do PT, eu acho até que algumas dissidências que possamos ter, algumas diferenças que possamos ter, elas são naturais até das concepções, de visões, do ritmo da caminhada política. As pessoas tenderão a chegar para o PT quando verem isso. A luta é o melhor caminho, e a disputa política é o melhor caminho para trazer a unidade, né? E unidade não se faz com burocracia, se faz com política, com projeto, com proposta e com caminhada. Então, eu acho que nós iremos superar isso e teremos a grandeza política de todas as partes do PT para chegar a essa situação. E mandar um recado para você também. Flávia mandou um abraço para você, disse que quando tiver oportunidade também ela vai conversar contigo. Eu quero fazer essa live com ela, vai ser ótimo. Tá certo, tá ok. O Instagram já tá botando aqui um recado pra gente, viu? Então, um abraço, uma boa noite. Tá legal, tchau. Pra vocês, um abraço para todos que nos acompanharam. E sigam o Fernando Ferro aí, quem estiver nos assistindo, que me seguir, não estiver seguindo o Ferro ainda, sigam o Ferro nas redes sociais, que a gente vai voltar a fazer os debates. E, Ferro, vamos marcar com as rádios comunitárias que estão nos dando uma força grande e são ainda um instrumento importantíssimo de comunicação. Vamos fazer essa live junto com eles. Beijão, tranquilo. Gente. Tchau, Ferro. Um grande abraço. Tchau.